Tem um amigo que eu tenho o costume de ter umas conversas muito filosóficas de vez em quando. A gente só senta junto, seja em chamada ou até no meio-fio de uma loja de conveniência, e a gente simplesmente conversa. Eu acho que todo mundo tem ou já teve um amigo que nem eu tenho o Vieira. A gente só afunda nessa conversa e questiona o que fazemos, se estamos sendo boas pessoas e, principalmente, qual que é o sentido da nossa vida. E são em conversas assim, que nem as que eu sempre tenho com o Vieira, que eu percebo como que a vida, no final das contas, não tem um sentido. E eu não vou mentir, isso é algo que me torturou por muito tempo. E talvez, bem talvez, ainda me torture, no fundinho da minha alma. Mas olha, eu vou tentar ser mais cômico e mais lúdico dessa vez. Imagina que somos folhas de papel, e como qualquer folha de papel ordinária, viemos em branco. Nós não somos modelos de currículos com a função de sermos preenchidos para uma entrevista de emprego, ou nem mesmo uma prova de concurso, com a função de fornecer as alternativas. Somos puras folhas em branco, somos carentes de qualquer sentido e ambição. A gente não veio com escrituras nem com um carimbo que define o que a gente é. Assim como folhas de papel, nós não temos um sentido, mas ele pode muito bem ser escrito nesse espaço vazio. E é exatamente aí que entra todo o contexto familiar que você cresceu. A sua família pegou um lápis e escreveu na sua folha tudo o que eles acreditam. Seus pais te ensinam valores que eles querem que você tenha. Ou, no caso de negligência familiar, você absorveu o que eles demonstram ser. E com isso, de pouco em pouco, a sua folha foi sendo preenchida. Foi sendo desenvolvido o que você vê como certo e errado. E, óbvio, junto desse pacote sempre entra a religiosidade. Os cristãos escrevem o cristianismo nos seus filhos, do mesmo jeito que pais islâmicos escrevem o islamismo nos seus filhos. E com tudo isso, principalmente com a presença da religião, foi escrito em você um sentido para sua vida. Claro, existem casos e casos, mas a base é dada para você. E junto com essa base é sempre te fornecida uma direção para seguir, seja ela alcançar uma vida eterna ou o que for. Mas a questão é, apesar disso dar sim um sentido para a nossa vida, é algo imposto sobre a gente. E olha, eu quero deixar bem claro que eu não estou afirmando nada sobre nenhuma crença. Até porque, que nem eu sempre falo, eu não sou dono de nenhuma verdade. Mas o que eu estou falando é que tudo isso foi imposto por eles e não definido por você. E no fim das contas, ficamos ausentes de qualquer senso crítico. E isso porque a gente só se submete a acreditar naquilo. E muitas vezes sem a menor autoavaliação ou opinião própria. A gente só aceita aquilo como verdade imutável e segue em frente. A gente não questiona nada. E isso, óbvio, leva a uma mentalidade de rebanho, onde todo mundo se sujeita aos mesmos valores dominantes sem a menor coragem de se impor. Mas o que aconteceria se alguém tivesse essa coragem? Eu tenho que concordar que hoje em dia é 1001 vezes mais fácil de ter a coragem de ir contra o que te foi imposto. Até porque na sociedade de hoje não existem mais dogmas. Mas, independente da época, quando você tem a coragem de questionar genuinamente os valores que até então você encarava como imutáveis, você pode se desprender do seu instinto de rebanho e passar a se autoafirmar. E com isso, você pode simplesmente alterar, transmutar e até mesmo erradicar as imposições. E com essa erradicação, você pode cair no mais fudido, profundo e escuro buraco que uma pessoa pode cair: o niilismo. Quando uma pessoa renuncia a tudo que foi imposto, ela está apagando tudo que escreveram na sua folha, e ela volta a ficar em branco. Mas, dessa vez, ninguém vai conseguir escrever algo em você de novo. O niilismo é a literal rejeição e ceticismo sobre todo o valor e importância da vida, que é justamente assim que uma pessoa fica quando sua folha está em branco. Assim como Nietzsche fala, o niilismo é o adoecimento do homem, é a ruptura da própria moral e o estado mais pobre que alguém pode se encontrar. Ele mesmo disse, na verdade, que o niilismo não é somente um conjunto de considerações sobre o tema tudo é vão, não é somente a crença de que tudo merece morrer, mas consiste em colocar uma mão na massa e destruir. Em suma, uma pessoa que chegou nesse estado já não tem o menor apreço pela vida. Ela já encara tudo como algo sem sentido e artificial. Ela não tem amarras sociais, não tem valores e vive em negação com qualquer verdade ou fé. Claro, esse é o maior estereótipo possível, mas sempre prevalece a mesmíssima falta de ideais, a mesmíssima folha em branco. O Nietzsche, na sua crítica ao niilismo, mostra como que no final das contas a ignorância pode ser sim uma virtude. Ele, apesar de não acreditar e mostrar o porquê, mostra como que aspectos como religião são quase que essenciais para o funcionamento da mente humana. Até porque, apesar de talvez não ser exatamente o caminho que você deseja, te dão um senso de direção e rumo para sua vida. O Nietzsche mostra, da forma mais grosseira e direta, como que no final das contas a crença te salva de uma perspectiva de vida decadente. E ela faz isso te dando o tão sonhado sentido da vida. Mas, claro, nada é inteiramente ruim. O niilismo é a maior porta de entrada possível para a autoafirmação. Estando vazio por dentro, você tem espaço mais do que suficiente para enfrentar suas fraquezas internas. Você é uma folha em branco e tem nas suas mãos o poder de escrever em si
tudo que você verdadeiramente acredita e enxerga no mundo, sem ninguém meter o dedo nisso. No niilismo, a ausência de sentido pode sim ser a sua ruptura, mas ela também pode ser a oportunidade mais pura de achar o seu sentido para a vida. Até porque a vida, no fim das contas, não tem um sentido, porque ele é totalmente subjetivo. Cada pessoa enxerga o próprio propósito, o próprio senso de certo e errado e, principalmente, as próprias razões para continuar vivo. O sentido para sua vida não é algo dado de mão beijada, e sim algo conquistado em uma batalha com seus próprios demônios. O niilismo te livra de qualquer interferência externa, ele te dá o caminho aberto para questionar e reavaliar todos os seus valores e moralidade. E dessa forma, você cria novos valores, agora alinhados com a sua vontade, com o seu poder. E como o próprio Nietzsche disse, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Tudo que você precisa, no fim das contas, é de achar uma pequena faísca de determinação no meio desse vazio, para que assim você possa superar esse estado e preencher a sua folha, que até então está em branco. É preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Mas, bem, resumindo todo esse discurso, é justamente na ausência de sentido que você consegue encontrar a razão mais genuína possível para sua vida. E dessa vez não é uma razão imposta sobre você, mas sim uma que veio de dentro de você, livre de qualquer influência e interferência e, principalmente, livre para poder afirmar quem você verdadeiramente é. E assim você consegue ter a força que precisa para conquistar tudo que você enxerga como o topo da sua vida. Mas com todo esse discurso, eu quero te mostrar que é justamente nos seus maiores baixos que surgem as maiores oportunidades de superação. Seja aprendendo com seus erros, que nem eu falei em outro vídeo, ou escrevendo o rumo da sua história. Mas, de qualquer forma, eu espero que, junto do meu mano Nietzsche, e de quebra o Vieira por tantas conversas esquisitas, eu tenha conseguido te iluminar um pouco mais na direção certa, te ajudar a achar o seu propósito. Novamente, eu não sou dono de nenhuma verdade, eu só tô aqui para mostrar o que eu acredito e enxergo. E que nem eu sempre falo, sinta-se livre para poder comentar, complementar o vídeo ou dizer o que você pensa. Mas de qualquer forma, como eu nunca sei como que se termina um vídeo, eu vou só te perguntar algo como sempre. Qual que é o sentido da sua vida?